Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Romão e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi um conflito que ocorreu de 1939 a 1945, colocando em enfrentamento dois blocos antagônicos, tá? O bloco dos aliados e o bloco do eixo, tá? Estando aí nos aliados o Reino Unido, a França, a URSS, os Estados Unidos, dentre outros países, e no bloco do eixo a Itália, a Alemanha e o Japão. Bom, esse confronto ele teve como consequências, né, o que a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas, né, estima-se entre 50 e 70 milhões de pessoas mortas, e uma destruição material bem significativa, né, uma destruição dos territórios nos quais houveram confrontos, tá? Bom, a Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o quê? Teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista, né? Ao longo da década de 1930, a chegada de Hitler ao poder. Bom, e o estopim para o conflito deu-se com o quê? Com a invasão da Polônia, né, realizada pelos alemães em 1939. Tá? Essa guerra ficou marcada pelos horrores do Holocausto e também foi o primeiro momento na história em que houve o uso de bombas atômicas. Bom, a Segunda Guerra está relacionada diretamente com a expansão do totalitarismo na Europa, né? A ascensão dos regimes totalitários e com o expansionismo alemão. Tá? Outro fator que também está aí, vários autores apontam como estando nas origens da Segunda Guerra Mundial, é o que? O revanchismo, né? Referente à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? E aos pontos que foram colocados nos acordos de paz, né? No final da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes. Ocasionaram esse revanchismo. Os nazistas chegam ao poder em 1933, né, e iniciam a construção de um governo totalitário, né. O que os alemães procuravam? Progressivamente eles buscavam recuperar a economia alemã, reorganizar o exército, né. Nesse sentido o exército alemão está desestruturado desde a Primeira Guerra Mundial, impedido, né, limitado a partir dos pontos existentes no Tratado de Versalhes, e que o Hitler a partir de agora virá desrespeitar continuamente essas proibições do Tratado de Versalhes, tá? Então, fortificando as forças militares alemãs, então agora a Alemanha pode dar início ao seu processo de expansão territorial, né? Essa expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte, né, da ideologia nazista, né, que defendia o que? Para eles era o chamado espaço vital. Bom, para compreender o que levou à eclosão do conflito, a gente precisa lembrar das consequências da Primeira Guerra Mundial, né? Com a derrota da Alemanha, com a assinatura dos acordos de paz entre as potências, né, o Tratado de Versalhes, culpando a Alemanha pela guerra, retirando as suas colônias e forçando o país a um desarmamento, né. O que ocorre? A gente tem aí na década de 1920, né, na década da crise do capital, a crise capitalista em 29, né, a crise de 1929. Diante desse quadro de crise e com essas sanções impostas pelas potências vitoriosas, a Alemanha enfrenta uma grande crise, não é? E isso vai acirrar ainda mais o sentimento de revanche em relação aos outros países. Bom, o agravamento da crise econômica ele aumenta o sentimento de derrota e de fracasso entre os alemães, né? E que passam então a ver nos ideais do Partido Nacional Socialista, né? O Partido Nazista, a saída para essa situação de crise, né? Para enfrentar essa crise no país.
E à frente deste partido, fundado em 1920, estava Adolf Hitler, né? E Hitler chega ao poder em 1933, defendendo que ideais, né? Defendendo os ideais como de superioridade do povo alemão, a culpabilização dos judeus pela crise econômica, né? E a perseguição, isolamento e eliminação dos mesmos e de outros grupos, né? Como ciganos, homossexuais, deficientes físicos e etc., né? O partido nazista pregava ainda a teoria do espaço vital, né? A gente viu, né, eu comentei lá atrás que uma das principais causas para a guerra foi o expansionismo alemão, né? Então, essa teoria do espaço vital está associada a esse expansionismo alemão, né? O que essa teoria defendia? Defendia a unificação do povo alemão, né, disperso pela Europa, e se utilizaria como justificativa para isso o expansionismo nazista. Mas de qualquer forma, o que a gente pode apontar como levando de fato à eclosão da guerra, né? Essa teoria do espaço vital, tá? Que os nazistas decidiram levar adiante, né? Promovendo esse expansionismo. Primeiramente, eles vão anexar a Áustria, né? Em 1938, os alemães anexam a Áustria em 1938 com a tentativa de incorporar a região dos Sudetos na Tchecoslováquia, né? A França e Reino Unido acordaram com a Alemanha na Conferência de Munique a anexação de apenas 20% do território tcheco, mas Hitler ele não respeita esse acordo, né? E ele ocupa o território em 1939. E o próximo passo, após feita essa anexação, foi o que? Hitler visa a Polônia, né? Eles perderam na Primeira Guerra Mundial. Então, França e Reino Unido exigem que os alemães voltem atrás, que desocupem a Polônia, né? Declaram guerra à Alemanha em 1939. Aí assim a gente tem o início do conflito. Outro ponto importante que a gente precisa considerar é que, além do expansionismo, além das disputas territoriais, houve o que? A perseguição a grupos étnicos também, né? Sobretudo aos judeus e ciganos. Essa foi uma realidade da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque para os nazistas, os judeus eram os grandes culpados pela crise do país, tá? Que o país passou no período entre guerras. E dessa forma, os judeus deveriam ser combatidos, tá? Já antes da eclosão da guerra, já se impunham políticas segregacionistas a esses grupos étnicos, né? Como a obrigatoriedade da identificação pelo uso da estrela de Davi, símbolo religioso do judaísmo, a proibição do casamento entre judeus e alemães, demissão de judeus de cargos públicos, né? A criação dos guetos, né? Os guetos e os campos de concentração, que foi a mais radical de todas, né? A chamada pelos nazistas de a solução final, que consistia exatamente na eliminação dos prisioneiros através do uso de gás. Bom, dando sequência, né? Os aliados começam a derrotar o eixo a partir de 1942, né? No Pacífico, os Estados Unidos e a Austrália derrotam os japoneses, tá? Em 1943, os nazistas perdem a Batalha de Stalingrado, na União Soviética, foram expulsos da Bulgária, Hungria, Polônia, né? Na África, Egito, Marrocos e Argélia foram conquistados pelas forças aliadas, né? E no mesmo ano, Vítor Emanuel III, rei da Itália, destitui Mussolini do governo e assinou a rendição italiana aos aliados. E em 6 de junho de 1944, o chamado Dia D, né, os aliados desembarcam na Normandia, na França. Era então o início da libertação francesa, né? Em final de agosto, Paris já estava livre. Em maio de 1945, os soviéticos e estadunidenses tomaram Berlim. Aí é onde a gente tem um episódio que marca o final da guerra, né? Que é o que? As bombas atômicas que são jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, tá? Após esse episódio, o imperador se rende aos aliados, né? Desse modo você tem fim aí a Segunda Guerra Mundial e deixando esse saldo aí de 50 a 70 milhões de mortos, né? E mais de 35 milhões de feridos. Os países vencedores levaram oficiais nazistas a julgamento no Tribunal de Nuremberg, né? Criado
justamente para esse fim, os países vencedores levam os oficiais nazistas a julgamento no Tribunal de Nuremberg, que foi criado justamente para esse fim, né, sobre a acusação de crimes contra a humanidade. Outra consequência da guerra foi a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 1945. Seu objetivo era o quê? Mediar conflitos entre países, assim evitando novas guerras. Né. Uma outra consequência, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente pode apontar é o que? A bipolarização. Você sai um mundo bipolar, né? Dois blocos antagônicos, né? De um lado o bloco capitalista representado pelos Estados Unidos e de outro o bloco socialista representado pela União Soviética. Então aí a gente tem um período que vamos estudar posteriormente, conhecido como Guerra Fria, né? Bom, pessoal, a gente encerra a nossa videoaula referente à Segunda Guerra Mundial. Eu creio que essa contextualização sirva, né, para que vocês, junto com a leitura do capítulo, possam aprofundar melhor seu conhecimento sobre o conteúdo, tá? E daqui a pouco eu estarei esperando vocês para a nossa aula online, né? Aí lá a gente vai aprofundar mais as discussões e tirar dúvidas referentes ao conteúdo, tá ok? Até já!